vamos lá. Agora eu quero falar para você de quando alongar e quando não alongar, tá certo? Então, basicamente, o alongamento ele é quase que sempre bem-vindo, tá? A grosso modo, você vai errar fazendo alongamento muito pouco. Mas tem um erro que é muito importante, assim. Se você tá com uma lesão de cunho, de origem neural, pelo amor de Deus, não alonga. Não é isso que você tem que fazer, tá? Assim, já tem vídeo aqui de eu te explicando origens de dor, da onde pode vir a minha dor, de acordo com o sintoma que você está sentindo, de como é a dor, tá? Inclusive, eu abordo a dor de origem neural, dor de origem de nervo. Então, dá uma olhada aqui no canal, dá uma olhada aqui no perfil, que você vai achar esse vídeo. Então, eu não quero me alongar muito nisso, porque só a questão do alongamento a gente vai ficar falando aqui por um bom tempo. Então, não quero entrar muito nisso, mas basicamente é o seguinte: se você tem dores com choques e formigamentos, isso possivelmente está vindo de algum nervo. E aí, se você alongar, tende a piorar muito. Por que isso? Porque o nervo não tem capacidade elástica, assim como o músculo, tá? É... Enfim, vou te falar isso. O nervo é o seguinte: imagina uma sanfona mesmo. O nervo ele fica todo enrugadinho, como uma sanfona, como o fole de uma sanfona. E aí o sanfoneiro, quando ele vai tocar, ele abre e fecha essa sanfona, certo? Então o que acontece com o fole da sanfona? É que ele está todo dobradinho, ele vai se desdobrando até ficar esticado e volta, até ficar esticado e volta. O fole da sanfona, ele não tem uma capacidade elástica. Se o sanfoneiro for abrir até esticar e continuar puxando, vai rasgar o fole. Aquele fole não tem capacidade elástica, mas ele está todo dobradinho. Assim é o nervo. O nervo não tem capacidade elástica, mas ele fica todo enrugadinho. Então, da maneira que você vai esticando isso, você vai alongando o nervo, então ele vai se desenrugando, vamos chamar assim, e aí ele vai ficando na posição toda esticadinha, vamos chamar assim, igual o fole da sanfona. E aí ele volta. Se você tem uma origem neural, uma dor de origem neural, ou seja, esse nervo está em sofrimento, você pega ele e alonga, sendo que o nervo não tem capacidade elástica, tende a piorar muito, tá? Então não vou adentrar muito nesse mundo, porque já tem vídeo falando sobre isso aqui. Mas se você tem dor de origem neural, não alongue. Você tende a piorar muito a sua dor se você fizer isso, tá? Outra situação em que é bom evitar de alongar, se o músculo estiver machucado, certo? Então imagina assim, por algum motivo, você está praticando algum esporte, sei lá, você está andando de patins. Vou pegar um esporte bem pouco comum aqui pra gente não ficar só no futebol. Tá andando de patins. E aí, um pé foi para um lado, outro pé foi para o outro, e aí você gerou uma lesão muscular lá na virilha. O que aconteceu então? O músculo sofreu um estiramento, tá certo? Esse músculo já está estirado. Aí você vai colocar esse músculo em posição de alongamento? Não faz sentido. Foi na posição de muito alongamento que esse músculo se machucou, tá certo? Então, nesse momento, isso não é uma contraindicação absoluta, tá? Não é exatamente isso. Mas é bom evitar. É bom evitar. Por que eu digo não é uma contraindicação absoluta? Porque quando a gente tem lesão muscular, e não só em estiramento, por exemplo, sofreu uma pancada, caiu e bateu esse músculo. E esse músculo, então, ele está machucado, ele está com uma contratura. O que é uma contratura muscular? Lembra? O músculo contrai, relaxa, contrai, relaxa. Contratura é o seguinte: um pedacinho desse músculo ele contraiu e não conseguiu mais relaxar. Então ele fica todo aqui com uma contratura muscular. Isso é uma lesão muscular. É uma lesão uma lesão mais leve que vai passar, tá tudo bem, mas não deixa de ser uma lesão muscular, tá certo? E aí você vai tá com essa contratura e você decide, poxa, vou alongar e pega isso que tá com uma contratura e a tendência é você piorar a lesão, tá? Então assim, se você pega todas essas duas lesões que eu te disse, a lesão lá da pessoa que bateu e gerou uma contratura, ou a pessoa que caiu de patins e sofreu um estiramento, se você põe um alongamento leve, que eu digo leve começou a sentir o alongamento, parou ali, sem forçar, pode ser que seja bom.